Queridos filhos e filhas, nós estamos no Fé em Debate. É um prazer estar com você. Fé em Debate é uma proposta catequética de evangelização, de tratar de temas que diz respeito ao homem todo e todo homem, porque Deus nos quer a sua imagem e semelhança. Bom, chega de preliminares e vamos lá, povo de Deus. O tema de hoje, o Fé em Debate, distúrbios alimentares. Esse é o tema de hoje. E por quê? Porque foi um pedido de muitos ouvintes. Por isso, nosso convidado hoje, com grande alegria, é Dr. Aquim. Seja bem-vindo, Aquim Neto, um prazer imenso. Obrigado, prazer é meu estar aqui de novo. O tema de hoje, Dr. Aquim, é que nós recebemos o seguinte questionamento, muitos, viu? Eu vou começar por um emblemático. A pessoa não quer se identificar, falando de distúrbio alimentar. A neta dela tem 11 anos e está pesando 23 quilos. A mãe da menina está em estado de choque e a família não sabe lidar com este problema. Doutor Aquim? Difícil, né? Bom, vamos começar por partes, né? Então, assim, geralmente esses casos, esse tipo de distúrbio de uma criança tão jovem, dificilmente eu não trabalharia com isso diretamente ou exclusivamente com a criança. Isso daí, em geral, seria um trabalho para estar fazendo com a família. Muitas vezes, com crianças muito jovens, geralmente o sintoma que ela apresenta é um sintoma que tem muito a ver geralmente com a dinâmica familiar. Então, eu não consigo entender direito se essa menina não quer comer, não consegue comer, se ela está deprimida e por isso não come, né? Isso seriam dados importantes da ouvinte ter trazido. Por quê? Porque dependendo do caso, né? Dependendo do que acontece, são dinâmicas diferentes. Mas vamos entender assim, vamos dizer que, por exemplo, que ela não queira comer. Se ela não quer comer, a gente pode estar entendendo isso desde um transtorno de imagem, onde ela pode estar se achando muito gorda. Sim. Né? O que é uma coisa muito comum hoje em dia, ela está se achando muito gorda e ela não come. E aí a gente teria que trabalhar com distúrbio de imagem, que tem a ver com cobranças, que tem a ver muitas vezes até com a dinâmica de mãe e filha. Sim. O que a gente vê na literatura e na prática tem a ver muito com isso. Então, esse distúrbio teria que ser ajustado. Outro caso seria o caso de estar trabalhando com uma anorexia, né? Que ela pode também estar desenvolvendo esse quadro. Também com essa idade é uma coisa que a gente trabalha muito com a família, porque a família tem que aprender a dar limites e muitas vezes a gente tem que ver se esse sintoma dela... Porque são 11 anos, né? Exato. É diferente, por exemplo, de uma jovem de 18, Sim. Um adulto de 20, né? Uma criança de 11 anos. E se ela está hoje com este peso, imagino que isso já acontece há algum tempo, né? Então, que nem eu estava falando, a gente pode trabalhar com essas hipóteses. A outra hipótese seria uma hipótese de uma depressão, no caso dela não conseguir comer, e aí teria que trabalhar a depressão, né, nessa menina. Ou então, um último, né, diagnóstico que a gente podia imaginar, né, tudo aqui eu estou falando de hipóteses, né, certo. Não estou fechando E nós vamos aprofundar cada hipótese dessa dentro das perguntas que vieram. Exatamente. A última hipótese seria assim, de um comportamento da menina, que está fazendo referência a um comportamento da família, né? Que isso aqui é uma coisa muito comum, é um sintoma da família que se manifesta na menina, a partir disto. O que são transtornos alimentares, doutor Aquim? A gente diz que transtorno alimentar é para qualquer tipo de comportamento que envolva a alimentação, né? Então, desde as compulsões até a anorexia, bulimia... crises de ansiedade. Então, todos os transtornos, toda a mudança de comportamento que é nociva para o indivíduo e que tem a ver com a sua dinâmica de alimentação é o que a gente trabalha. A obesidade também, né? A obesidade mórbida, que hoje em dia tá muito em Isso é um transtorno alimentar. Isso. Porque geralmente você escuta transtorno alimentar na anorexia e bulimia. Não, mas a obesidade ela também é um transtorno. Certo. Ela também é um transtorno porque envolve alimentação também, né? Então todo tipo de comportamento anormal que envolve alimentação a gente chama de transtorno. Tá, e dentro dessa pergunta, ainda nesse bloco, nós precisamos falar quais são as causas. Você já pontuou, mas tentando ser pedagógico com os nossos ouvintes. Mas
Nós iremos agora tratar nos aspectos mais gerais desses distúrbios. Lembrando que a maior pergunta, as mais intensas perguntas é sobre anorexia e bulimia, mas você pode participar. Eu queria perguntar ao doutor Aquino que eu estou fazendo uma dieta com meu filho com todas as coisas intolerantes, tanto do leite quanto de glúten, não? Eu queria saber a respeito dessa dieta. Se tem vezes que meu filho quer comer as coisas que tem glúten. E me falaram que se eu continuo fazendo sempre essa dieta, o estômago da criança não dá certo. Aí seria um assunto mais para um nutricionista, né, doutor Aquim? Mas... na verdade, assim, o que eu ia perguntar para o ouvinte é assim, você está fazendo essa dieta porque o seu filho é intolerante a glúten? Ou é modismo? Porque tem gente que agora... Eu fui numa dietóloga para meu filho. Sônia, porque agora aí tem... Aí o que acontece? A doutora aqui na Itália me deu essa dieta, tipo, assim pro meu filho, como se ele fosse intolerante, como se ele fosse uma pessoa celíaca, entendeu? Entendi. Porque assim, se ele é intolerante a glúten, ele não pode comer glúten. É simples. Então não é uma questão de querer ou não querer, ele não pode. Não é questão de optar. É que nem intolerância à lactose. Se a pessoa comer leite, ela passa mal. Ela pode até morrer em determinados casos, né? Agora aí você tem que verificar isso daí com um médico. Né? Um médico que seria a pessoa mais indicada para estar falando isso daí para você. Porque isso é uma questão médica mesmo. A dele mesmo, doutor Aquino, que deu para ele. Então... explico, ele tá com 70 quilos, é uma médica, ele tá com 70 quilos. Ele tá com 70 quilos e ela falou assim, porque se como os avós têm diabetes, ele tem 10 anos, meu filho, doutor Aquino. Então tem uma motivação para isso, não é uma opção sua, tem um tratamento por trás, o que justifica, desculpa tomar a palavra, é o tratamento e acompanhamento médico. O que nós temos que cuidar é do modismo, que agora existe o modismo, que glúten engorda, que não faz isso, não faz aquilo. Então, nesse contexto, Sônia, siga a orientação médica, é algo mais preciso e menos possível erro. Meu abraço, Sônia, da Itália. Falemos de modo geral. O que é que leva as causas, o que causa esse transtorno alimentar? Porque você disse, são várias áreas. Sim, e eles são muito diferentes, né? A manifestação do transtorno. Então, por exemplo, desde uma pessoa muito ansiosa, por exemplo, a gente pode ter um tipo de transtorno. A gente pode ter o transtorno relacionado também à depressão. Então, a pessoa pode desenvolver o ato de comer compulsivamente, tanto pela ansiedade quanto pela tristeza, tanto por um transtorno de ansiedade quanto por um transtorno mais depressivo. Eu estava vendo ali uma das perguntas, né, que falava a respeito de como a mídia influencia, né? A influência é muito clara e ela é muito forte, em que todo mundo hoje precisa ter um determinado peso, onde todo mundo precisa ter um determinado IMC, um determinado tipo físico. Então, muitas vezes, as pessoas também desenvolvem transtornos porque elas ficam com esta imagem tão forte na cabeça delas que elas têm um transtorno de imagem e começam a ter um transtorno alimentar, no caso, uma anorexia, uma bulimia, até para tentar chegar nessa imagem ideal. Então, esse é um outro motivador, essa é uma outra causa. É muito comum também, com respeito à alimentação, ela ser um sintoma de problemas na família, né? Principalmente com crianças mais jovens. Então, por que isso acontece? Porque a comida é a única coisa que a pessoa controla 100%. Não tem como você forçar alguém a comer. Você não tem como você colocar a comida lá dentro à força, né? A pessoa ela vai engolir ou não, dependendo da sua vontade. Sim. Né? A não ser que você cede a pessoa. Mas, então, o que acontece? Muitas vezes as crianças se vingam, muitas vezes as crianças dizem que tem coisas erradas, muitas vezes as crianças não querem mais engolir sapos, muitas vezes essa criança está falando pela mãe ou pelo pai dentro da dinâmica familiar. Então a alimentação nesse contexto, o transtorno alimentar dentro desse contexto, ele pode também ser um sintoma de um outro problema que não tem nada a ver com a alimentação. Desculpe enfatizar, Imagina. eu vou anotando quando você fala que eu gosto de interagir. Você colocou que o transtorno pode ser razão de uma ansiedade. Segundo, pode ser de uma depressão ou pode ser uma forma de expressar
problemas familiares, de descontentamento, ser uma forma agressiva ou uma forma para chamar a atenção. Falemos um pouco sobre essa questão família, porque muita gente já olha como uma doença e raramente vê como uma ponta de um iceberg que está querendo dizer alguma coisa. Você sente isso clinicamente? Não, isso é, inclusive a gente tem muita literatura e pesquisa a esse respeito, né? Por exemplo, é muito comum quando você encontra uma mulher que tem uma síndrome de bulimia ou de anorexia, é muito comum que essa pessoa tenha problemas sérios com a mãe. E muito comum que a mãe seja, por exemplo, uma pessoa extremamente crítica, que ela seja uma pessoa que cobra demais. Então, essa é uma sintomatologia. Então, acaba que a ansiedade da pessoa, né, aquela necessidade de ser aprovada, aquela necessidade de ser perfeita, que se estabelece na relação com a mãe, além da própria falta de consciência da pessoa de se desgrudar da mãe, faça com que ela tenha um transtorno de uma anorexia. Tem até um filme que fica super bem... Priscila, não é? Não. Não, é o Cisne Negro. Cisne Negro, com Natalie Portman, que mostra muito bem... não mostra tanto, mas mostra muito bem em várias tomadas a relação dela com a mãe, né? E ela, com certeza, tem a síndrome bulímica. Né? Falemos um pouco... Você fala de anorexia e bulimia. A gente pressupõe que todo mundo compreenda. E essas palavras, às vezes, não são compreendidas. O que é anorexia? Então, a pessoa anorética tem a ver com aquela parte que eu estava falando da ansiedade, né? Então, a anorexia, né, que a pessoa chama, inclusive a gente chama de anorexia nervosa, né? Então, é aquela pessoa que ela tem... Quando ela pensa... Isso eu vou falar dentro do aspecto clínico, tá? Por favor. Eu não vou dar uma definição de livro, eu vou dar uma definição mais do que eu encontro na clínica, do que as pessoas me relatam. Certo. Então, é aquela coisa assim que quando a pessoa pensa em comida, o simples ato de pensar em comida já gera uma ansiedade, porque a comida é um problema para ela. Ah, entendi. Né? Então, é isso que eu escuto muito na clínica. É quando a pessoa pensa na ideia de comer, isso já gera uma angústia. Né? Então, o ato de comer é angustiante. Né? Sim. Então, a pessoa ela já tenta se esquivar de várias formas disto, entende? Tá. É isso que eu falo. Eu prefiro falar dessa maneira do que de dar um conceito de livro, porque eu acho que é mais fácil para a pessoa, para o ouvinte até se identificar com isso. Tá. A comida passa a ser um problema. A comida passa a ser um problema. Ela sente ansiedade frente à comida. Ela sente uma angústia frente ao ato de comer. Entende? Sim. Principalmente, e aí a gente vai, né, principalmente do ato de manter aquela comida, porque isso é quase como se, digamos assim, fosse errado aquilo. Né? Tá, você já falou o que provoca, mas aí a anorexia, ela tem um problema, ela foi gerado isso, e isso também vem, você falava da mídia, do estereótipo que a pessoa tem. Veja, a mídia ela contribui muito para a formatação desses estereótipos, né? Porém, o que acontece? Dentro de uma relação de família, por exemplo, a criança vai aprender comportamentos a respeito do comer, né? Então, aquelas coisas que a gente faz, assim, por exemplo, a criança está triste, não fica triste, come aqui um chocolate. Entendi. Então, existe principalmente na nossa cultura, existe uma educação alimentar. E a gente associa muito alimento à emoção. Tá. Então, por exemplo, no caso de uma criança que é criada num lar em que tudo tem que ser muito perfeito, tudo tem que ser muito medido, qualquer grama a mais é um problema, ela começa a gerar uma ansiedade frente ao ato de comer. Entendi. Entende? Então, o ato de comer começa a ser preocupante. Vou fazer certo, vou fazer errado. Se esse negócio ficar aqui dentro de mim, tá certo, tá errado, é bom, é ruim. Eu tenho que manter aquela imagem, eu tenho que manter aquele peso, aquelas medidas. Existe o que anorexia é esse problema de ter a comida, de lidar com a comida, é isso? Isso, né? É uma relação nervosa, né? Tanto que em geral as pessoas falam anorexia nervosa, né? Então, assim, essa relação de ansiedade para com a comida. É comer mais, comer menos? Não, geralmente a pessoa acaba comendo menos porque ela acaba fugindo disso. Certo. Entende? É o caso mais comum que a gente tem. Né? Mas o que geralmente caracteriza mais é essa relação de nervosismo, essa relação nervosa com o ato de comer. E existe diferença entre
anorexia, você já disse, porém eu insisto, anorexia e distúrbio de imagem Sim. pode estar associado. Sim, pode estar associado. Em geral, a gente encontra muito isso em consultório. Agora, qual a diferença? O distúrbio de imagem tem a ver com como a pessoa se enxerga. Então, como eu estava falando aqui em off, a pessoa pode se enxergar como muito fraca e querer fazer academia para ficar cada vez mais forte. Né? Então, esse é também um distúrbio de de repente a pessoa já está forte e ela não... E já está forte, já está gigante, está com bíceps enorme. Não, meu bíceps está pequeno e continua malhando para ficar cada vez maior. Isso é um transtorno de imagem. Tem a ver com a diferença entre o que a pessoa vê no espelho e o que ela realmente é. Então tem uma diferença grande. Também na relação em questão de magreza. E aí também em relação à questão de magreza. Então às vezes a pessoa, ela se vê com 80 quilos e ela na verdade está com 50. Certo. Então a imagem tem a ver com isso, com o que ela vê. Né? Já a anorexia tem a ver com a ansiedade, com o nervosismo em relação ao ato de comer. Então são duas coisas distintas. Inclusive a pessoa pode ter um transtorno de imagem e não ter nenhum transtorno alimentar. Né? Em geral é difícil por causa dessa diferença, né? Entre o que a pessoa enxerga. Geralmente eles estão muito associados, porque a nossa sociedade ela linkou muito a imagem com a alimentação. Certo. Então... as pessoas, por que demoram tanto para procurar tratamento, e a família tem responsabilidade sobre uma pessoa com transtorno alimentar? Tá, então vamos responder assim. Não é só a pessoa com transtorno alimentar, a gente sabe que, em geral, as pessoas demoram muito tempo para buscar ajuda para qualquer tipo de transtorno. Em geral, as pessoas procuram depois que o transtorno já se cronificou, né? E ela já não tem mais saída mesmo, e isso já começa a prejudicar o dia a dia delas. A família tem responsabilidade? A família tem responsabilidade quando? Quando a gente está falando aí de uma criança, quando a gente está falando aí de um adolescente. Agora, a partir do momento que a gente começa a trabalhar com adultos, aí a família já não é mais tão responsável, a não ser que a pessoa tenha algum transtorno que incapacite ela de tomar decisões sozinhas. Né? Em geral, a família contribui muito mais para o surgimento de alguns tipos de transtorno do que necessariamente pela responsabilidade em ter ou não que levar a pessoa para um tratamento. Uma pessoa, um rapaz, não se identificou. Sou ansioso e às vezes como sem fome. Depois passo mal, principalmente quando é doce, porque sobe o nível de açúcar. O que fazer? Muito bem. Em geral, o que eu falo é assim, ó. O que você pode tentar fazer é assim. Tu pode tentar imaginar o que seria um peso ideal para ti, ou imaginar, você falou de se passar mal, né? Imaginar uma sensação de bem-estar para você. E toda vez que tu for comer algo, olha para o alimento que tu está colocando para dentro e se pergunta: esse alimento, neste momento, vai me aproximar de me sentir bem ou mal? E geralmente vai ser te aproximar de se sentir mal. E aí tu opta, né? Usa o teu livre-arbítrio e opta entre se você quer escolher aquilo e passar mal, ou se você não quer escolher comer aquilo e passar bem. Alguém que associou bem-estar com comida pode mudar a sua forma de compreender a compensação? Claro, com certeza. Do mesmo jeito que ele associou bem-estar com comida, né? Aquele famoso assim, só sinto que comi quando estou empanturrado, né? Do mesmo jeito que ele associou com isso, ele pode associar com qualquer outra coisa, né? Então, por exemplo... E como faz esse processo? Em primeiro lugar, é assim, a gente tem que compreender a motivação que levou a pessoa a fazer esta associação específica. O pano de fundo, né? A partir desse momento, a gente pode trabalhar organizar outras maneiras da pessoa refletir, porque isso é uma coisa que, inclusive, é interessante de falar. Tem casos que eles são mais complicados, porque tem uma questão emocional mais profunda. Tem outros casos que são mais simples, né, em que a pessoa simplesmente tem uma relação, tem uma vinculação com a comida errada. E uma vez que ela consiga pensar de uma forma diferente, ela já muda. Então, nos dois casos, o que eu vou falar serve, que é assim, tu ter uma imagem de longo prazo de como você quer ficar, de como você quer ser com uma alimentação adequada. E aí, ter isso em mente, para toda vez que tu for se alimentar, esta imagem ser o norteador do teu comportamento. Entende? Sim. Que é o que a pessoa ela faz. Então, quando ela gosta de comer bastante para se sentir bem, ela tem essa imagem dentro dela como um norteador.
Então ela só vai se sentir bem se ela chegar lá naquela imagem, que é a imagem dela com a barriga cheia, estufado, não conseguindo mais comer. Do mesmo jeito que ele cria essa associação, ele pode criar uma outra associação. Tenho depressão, tomo remédios, mas não consigo parar de comer, mesmo sem fome. Cauana. Então, Cauana, vale o mesmo para você essa dica que eu dei, né, de tu te imaginar. Agora, tem que ver, no caso da depressão, de você estar tomando remédio, tem que ver de que maneira, se é que a tua medicação está influenciando nisso. Porque sempre que tem uma medicação, a gente tem que verificar isso inicialmente, aí eu sugiro que você procure o teu psiquiatra para avaliar com ele o quanto que a tua medicação pode estar influenciando nesse teu comportamento. Como efeito colateral? Como efeito colateral, isso acontece, não é raro de acontecer. Né? Mas aí, assim, isso tem solução, é só algo que tem que ser buscado junto ao psiquiatra, uma medicação diferente, uma dosagem diferente, uma mistura com outro tipo de remédio junto. Mas isso tem que ser. Então, padre, referente a esse distúrbio de alimentos que o doutor Aquino está falando, eu tenho um filho com 20 anos que ele quase não se alimenta muito das coisas. Por quê? Porque ele quer criar músculo, ele tem essa obsessão pelo músculo, porque ele sempre foi muito magro, ele achava que sempre as pessoas ficavam debochando dele, ficavam falando que ele é um menino magro, e falava, né? Então ele colocou muito isso na cabeça, então ele só quer saber de suplemento, e malhar, como o doutor aqui estava falando, né? Para criar musculatura, e às vezes eu fico meio, assim, muito preocupada nesse sentido, não sei até que ponto isso pode ser prejudicial à saúde dele, quanto a isso, porque ele não quer saber, assim, muito é só suplemento, padre. Ele não quer nada de carboidrato, é só proteína, né? Aqui, isso. Muito obrigado pela sua participação, Rita. Doutora Kim, aqui também é uma distorção, ou não necessariamente, né? Não, aí já é um caso diferente. Então, você veja, aí a gente está tratando de uma compensação. Quer dizer, na verdade, tem dois problemas aqui, pegando pelo relato da Rita. Então, você veja, o primeiro problema é assim, as pessoas chacotavam dele, né? E o rapaz acabou entendendo que, a não ser que ele seja grande e forte, as pessoas vão continuar fazendo isso. O filho dela tinha dificuldades com os amigos. E agora ele está numa dieta para poder crescer. Que, na verdade, ela está preocupada das opções alimentares dele. Pois não, então, doutora Kim? Então vamos lá. Rita, é assim, ó. O que eu te aconselharia a fazer seria estar encaminhando o teu filho para um nutricionista, tá? Essas dietas que são feitas, elas não são necessariamente danosas quando acompanhadas por um profissional que vai estar se preocupando não apenas com a parte proteica, mas com todo o restante, né? Então, inicialmente seria interessante você encaminhá-lo para uma nutricionista para ela poder acompanhar essa dieta que ele está fazendo. Em segundo lugar, de você estar atento ao comportamento dele no seguinte sentido: se ele tem uma meta, um objetivo bem traçado, bem claro, de aonde ele realmente quer chegar com o aumento de massa dele. Ou seja, se ele sabe, por exemplo, quantos quilos de massa magra ele quer ganhar, né? Quantos quilos de músculo ele quer ganhar. Ou se ele está simplesmente querendo sempre mais, que é o que a gente falava aqui, que pode ocasionar até num transtorno de imagem. Isso é muito importante, porque se ele não tiver com uma meta bem delineada, for numa nutricionista e seguir lá os conselhos da nutricionista, a dieta que ela passar, não tem problema nenhum dele estar fazendo academia e de estar aumentando a massa magra dele. Querendo hipertrofia até um tempo. Querendo hipertrofia até um tempo, normalmente, tudo tranquilo. O problema é esse, porque ele pode querer compensar questões psicológicas com um aumento de massa, só que essa compensação ela nunca ocorre, né? Então ele vai estar sempre querendo mais músculos. Mas assim, é algo que eu não sei há quanto tempo ele começou o trabalho de academia dele, né? Mas é uma coisa que você tem que ficar um pouco atenta nesse sentido apenas. Tenho 89 quilos, me sinto bem assim, não me acho gorda e gosto de ser assim. É normal sentir-se bem mesmo fora do peso ideal? É a Cláudia que pergunta. Que pergunta ótima, né?
Que pergunta ótima. Verdade. Né? Porque assim, a gente tem que se perguntar se tá tudo ok da gente se sentir bem, estar acima do peso. Como se isso fosse algo que não pode. Isso a gente volta lá no começo, que é aquela questão da influência da mídia. Não, tu não pode. Tu tá acima do peso, tu não pode estar bem. Claro que pode, minha filha. Pelo amor de Deus. Aproveita suas gordurinhas extras e digo mais. Muitos homens, e assim como mulheres, gostam de pessoas mais gordinhas. Isso é algo que é um tabu que ninguém fala, mas isso existe e eu vejo muito, muito, muito isso em consultório. E eu acho que seria uma coisa que deveria ser muito divulgada, para que as pessoas que estão um pouco acima do peso, ou seja, tu está acima do peso, mas tu não está tendo nenhum prejuízo com isso na parte da saúde. Saibam disso e possam viver felizes com seu sobrepeso. Se a gente olhar os desenhos da não muito tempo, as mulheres eram pintadas mais gordas e era sinal de beleza. Isso é uma questão cultural, né? Então, se a gente vai lá para a Idade Média, tem momentos na Idade Média em que a pessoa mais gorda ela é um sinal de beleza, tem momentos em que o esquelético é sinal de beleza. Exato. Se a gente volta para Roma e para a Grécia Antiga, o musculoso é sinal de belo. Então, tem vários... É só uma questão de estética. E aí cada um, eu acho que tem que ter o direito de decidir que estética quer para si. Sim, óbvio, não colocando em risco a saída. Não colocando em risco a sua saúde, com toda certeza. Falemos sobre bulimia. Bulimia. O que é bulimia? Então, que nem eu estava falando, geralmente, quando se fala em bulimia, a gente está falando daquelas crises, né? Que a pessoa vomita ou enfia o dedo na garganta para vomitar depois da comida. Geralmente, a crise bulímica ela é provocada, né? Então, o que acontece? A pessoa ela tem essa necessidade de perfeição. Em geral, quando a gente está trabalhando com isso, a gente vai falar desse tema, né? Então, perfeição e aí não apenas na área do peso ou da estética em torno do peso em si, mas em geral a respeito de tudo. Então é uma pessoa que geralmente se cobra muito, é uma pessoa que geralmente tem uma autoestima bem baixa. É isso que eu ia falar, questão de baixa autoestima, né? Autoestima bem baixa, geralmente. E aí o que acontece? Esse ato de vomitar, de colocar para fora a comida, em geral é um ato de autopunição. Então ela acaba fazendo essa punição dela própria, botando para fora aquilo que ela colocou para dentro. Também tem os casos em que a pessoa dá distintos significados para a comida. Então, por exemplo, se eu comer, isso vai estar significando que eu estou fazendo alguma coisa errada. Né? Então, eu como de menos ou como demais. A pessoa dá muito valor àquilo que entra. E aí aquilo que entra causa uma ansiedade muito grande nela. E ela acaba tendo que colocar isso para fora de volta. Entende? Então, ela não suporta ter que lidar com isso e tem que jogar para fora. Estou desesperada. Meu casamento de 20 anos está indo para o espaço. Isso está refletindo na minha filha. Ela está comendo sem parar, mesmo sem fome. O que eu faço? Eu recomendo que você busque uma terapia de casal ou uma terapia de família, né? Porque aí é um caso que você tem que trabalhar bem certinho o que está acontecendo entre você e teu marido. Se o casamento está indo para o espaço, como você colocou, talvez seja a hora de pensar em como organizar-se para com que a filha de vocês não precise desse sintoma nesse momento. Mas como lidar com a filha com o sintoma? Vamos supor que não tá bem, o casamento não vai para frente, mas... É que aí que tá, né? Que nem eu falava anteriormente. Esse que é o problema. Vai ser difícil ela lidar com a filha, porque a filha... Isso daqui é essa interpretação selvagem que nem a gente fala, né? Mas quantos anos que tem a filha mesmo? Não diz, só diz que ela tem 20 anos de casamento. Tá. Eu estou imaginando uma criança. Tá. Eu estou imaginando uma criança. Se for uma criança, é muito difícil de ela parar de comer demais se o casamento não se organizar, porque é um caso clássico de sintoma, né, um sintoma do casal que está se manifestando na filha. Esse daí é bem padrão. Agora, se for o caso de um adulto, aí já é uma questão de ter uma conversa com essa pessoa, porque daí ela já
embora seja afetada pelo sistema familiar, mas ela já tem um pouco mais de noção com ela mesma. Reeducação alimentar. Como fazer? Bom, do ponto de vista psicológico, Exato. né, a primeira coisa que a gente vai trabalhar é assim, qual é a relação da pessoa com a comida? O que é comida e o que é comer para ela? Entende? Então, é importante que comer seja simplesmente comer. Que, em geral, a nossa cultura, principalmente, ela associa comida com muita coisa. Com companhia, com os mais diversos tipos de emoções. E é importante que o ato de comer seja simplesmente o ato de comer. Não quer dizer que ele não possa gerar prazer, não quer dizer que ele não precise ser gostoso, mas é importante que comer seja só comer. E não associar a comida com várias emoções, com vários estados. Que esse é o primeiro passo. A partir disso, a pessoa consegue ver a comida tal como ela realmente é, que é simplesmente o alimento. Né? Doutor Aquim, tem uma pergunta aqui, e acredito que é muito interessante para a gente refletir. O que fazer quando a pessoa come muito rápido, por ansiedade? Adriele pergunta. Isso é muito comum, né? É mudança. Aí tem que ver assim. Num primeiro nível, a gente falaria de uma mudança comportamental, né? Então, de você, por exemplo, ao se sentar, desligar a rádio, desligar a TV, desligar WhatsApp, desligar tudo, e tu sentar para comer, né? É impressionante. Hoje eu sempre falo, é difícil as pessoas que sentam para comer. Uma vez que você está ali só com tua comida, de você aprender a respirar e comer mais devagar. E isso é uma coisa que você tem que treinar mesmo. É questão de treinamento, né? Então, por exemplo, comer e mastigar lá 20 vezes antes de engolir, né? Aprender a saborear a comida, aprender a cheirar a comida, que é mudar a tua relação, e aí agora a gente está falando de um nível um pouquinho mais profundo, mudar a tua relação com o alimento. Que para muitas pessoas, comida é que nem encher o tanque de carro, né? Tipo, pronto, acabou, né? Fast food. O fast food tem essa ideia, né? Então, assim, é aquela frase, vamos botar alguma coisa para dentro que é para dar energia. Então, assim, essa é a relação com a comida. E aí você não vai comer devagar nunca. Inclusive, é muito provável que você tenha problemas de gastrite, né? Tem uma pergunta aqui, se refluxo tem a ver com ansiedade. Pode ter. Não necessariamente, mas pode ter. É comum, eu diria assim, que é bem comum, né? E voltando àquela questão, a pessoa que come muito rápido, é uma questão de repensar, você falava... Que nem eu falei, em primeiro lugar, refazer o jeito pelo qual você come, né? Então, sentar para comer, aprender a cheirar a comida que você está comendo, aprender a saborear e a mastigar várias vezes, né, que isso ajuda a pessoa a relaxar enquanto come. É muito. Você vai em restaurante, assim, comer. Restaurante buffet por quilo. Se você olhar as pessoas comendo, você vê de longe muitas pessoas extremamente tensas enquanto comem, com pressa de comer, né? Então, esse é o segundo nível, é de tu refazer a tua relação com a comida, né? Para você aprender a comer devagar, você tem que ter uma relação de tranquilidade, de relaxamento ali naquele momento. Por exemplo, eu sou uma pessoa que vê me deixar irritada e falar, vamos fazer um almoço para conversar, almoço de negócio. Gente do céu, almoço é almoçar. Eu acredito que é essa visão que você tem. É por aí, exatamente. Bom, doutor Aquim Neto, muito obrigado pela sua presença, obrigado sempre solícito e nos ajudando, porque são perguntas reais que as pessoas querem compreender. Então, assim, eu sempre digo, inclusive vários pacientes meus, eu digo assim, aproveite que esse é um momento de se reestruturar, de se reenergizar, de se reorganizar, de nascer de uma forma diferente, né? Ouse, tente fazer aquelas coisas que você sempre deixa para depois, né? Se você quer um sinal divino, esse é o sinal. Tá certo, obrigado. E eu quero terminar com esse texto que creio que tem muito a ver com os distúrbios que todos nós temos, depende da nossa área. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de colher, tempo de matar, tempo de curar, tempo de destruir, tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir, tempo de gemer e tempo de bailar. Tempo de atirar pedras,
tempo de recolher pedras, tempo de abraçar e tempo de se separar, tempo de buscar, tempo de perder, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de calar, tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Para tudo tem o seu tempo.